Bom dia, meus amados, na paz do Senhor Jesus. Que dia bonito hoje, amados. Nesse domingo, na hora do almoço, um domingo especial para reunirmos com os irmãos à noite, no encontro da família, em busca ao nosso Deus, porque é só Ele que nos sustenta nessa terra, só Ele que nos dá livramento nessa terra, só Ele que nos faz caminhar alegre. Um dia triste por causa dos problemas, das enfermidades, mas a alegria espiritual nunca sai de nós. Porque a nossa esperança não é só aqui na terra. A nossa esperança não é só quando chegar aquele último dia, que todos vão estar reunidos a nós e dizendo assim: nossa, ele foi tão bom na terra, foi muito bom, só vai deixar saudade. Não é só até esse dia que o Senhor nos guarda, nos abençoa e nos dá o livramento. Não. Dependendo da nossa atitude, do nosso agir na terra, do nosso reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, nós teremos a salvação eterna com o Senhor Jesus para sempre. Ali é maravilhoso. Mas, amados, eu queria lembrar de uma coisa tão bonita que eu estava lembrando nesses dias, do avivamento da igreja no nosso país, vou falar do meu tempo, tá? De 1960 a 1970, que a igreja ainda era muito nova no nosso país, mas era uma igreja de avivamento, do avivamento. Oh, amado, quando a gente se fala em avivamento, a turma fala: nossa, que bom. Mas você sabia, meus amados irmãos, que nessa época de 60 para 70, a igreja era um grande avivamento nesse país? Contudo, ela sendo ainda nova nesse país. Mas eu digo para você que foi um grande avivamento. E o avivamento não está em milhões, milhares ou centenas de pessoas. Olha, fui lá em milhões, milhares e centenas de pessoas, não. O avivamento está aqui, meu amado irmão, dentro de nós. Sabe por quê? Sabe por que eu digo que a igreja nessa época, e eu tinha o quê? 60, 70, eu estava indo para 16, 17 anos de idade. E o avivamento está aqui, ó, dentro de nós, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador. E entendemos que o Espírito Santo faz morada em nós. Ali começa um grande avivamento. E o avivamento dessa época era isso, sabe por quê? Porque na escola dominical, numa igreja do sítio, os irmãos se reuniam para aprender da palavra. E olha só que aprender da palavra naquela simplicidade, sem tecnologia, sem estrada, muitas das vezes, para carro. E carro ninguém tinha mesmo, pouca gente. E os irmãos iam ali a cavalo, de bicicleta, quem tinha, e a pé. Nós, eu e meu pai, íamos a pé. E até nós tivemos bastante sorte, porque a igreja ficava pertinho do sítio que nós morávamos. Era muito lindo. E com aquilo ali nós fomos crescendo nesse avivamento. E foi expandindo, avivamento aqui, avivamento ali, porque o avivamento não é grupos. Não. Não adianta ter um grupo de 100 pessoas, mas não tem avivamento em cada uma delas. Porque o avivamento é espiritual. O avivamento que o Senhor Jesus quer de nós está dentro de nós. Eu tenho que ter o avivamento dentro de mim. E você, o avivamento dentro de você.
para contagiar os outros. Quando nós aprendemos isso, que o avivamento nasce em nós, meu irmão, não tem para ninguém. Aí você vai ver que bênção Deus é na nossa vida. Por isso eu não arredo um passo daquilo que o Senhor tem falado comigo. Agora, eu sou poderoso, eu sou forte? Não. Todos os dias eu estou ali fazendo o que o Senhor Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o inimigo quer tirar esse avivamento de dentro de mim, como já tirou de muitos. Tirou da maioria daqueles que nessa época de 60, 70, 75, era um grande avivamento. Mas hoje são um fracasso. Depois de velhos, são um fracasso. Porque esqueceram que o avivamento nasce dentro da gente. E outra, se você estiver esperando nesse país um avivamento para você entrar nele, você está perdendo seu tempo, porque não vai acontecer. Para você, não. Porque o avivamento que muitos falam pelas redes sociais, em televisões, nas igrejas por aí, em grandes encontros gospel. Se você estiver pensando que, dizendo assim, Deus ainda vai trazer um grande avivamento nesse país, Deus vai fazer grandes coisas nesse país. Gente, Deus está fazendo grandes coisas nesses países todos os dias, e vocês ainda estão esperando o avivamento? Mas não se importa em consagrar ao Senhor, não se importa em vigiar, não se importa em entrar na presença do Senhor, não se importa em buscar Ele em oração, como Ele disse, vigiai e orai para que não sejais tentado, porque o diabo, vosso adversário, está ao teu derredor para te matar. E você esperando ainda essas falácias por aí que ainda vai existir um grande avivamento? Não, o avivamento já existe, está aqui. Basta você entrar nele e ser um avivamento. Se você na sua casa são em 4, 5 pessoas, mas você resolver ser um avivamento, esse avivamento que você vai contagiar os outros 4 que estão do seu lado. Mas você não percebe isso. Você quer ver o montante. Você quer ver o grande homem cantando, pregando, falando e ali, mas não quer pagar um preço diante do Senhor. E o Senhor dizendo, olha, se você fizesse isso, o avivamento começava na sua casa. Você ia ser curado, transformado, libertado, mudado a sua vida. Está vendo? Então o avivamento não é grupos, não é milhões, não é centenas, não é milhares. Avivamento já está em nós, aqui conosco. Agora, essa profecia eu até acredito que vai ter um grande avivamento, sabe por quê? Porque Deus ainda vai ter misericórdia de você, você vai abrir o seu coração, você vai dar lugar para ele entrar, para o Espírito Santo trabalhar, e você vai ser um grande avivamento na sua casa, na sua família, nos seus negócios, aonde você pisar. Todo mundo vai olhar para você e dizer, poxa vida, ali sim é um grande avivamento. Mas se você estiver esperando acontecer com os outros para você ser um avivamento, você está redondamente enganado. O avivamento começa de cada um de nós. Se nós queremos esse avivamento que todos falam ultimamente, nós precisamos entrar na presença do Senhor e dizer, Senhor, perdoa meus pecados, os meus caminhos tortos que eu andei, eu quero que o Senhor endireita. Eu quero que o Senhor me abençoe, perdoa meus pecados, muda o meu pensamento para que o avivamento esteja dentro de mim. E eu quero ser um avivamento para as outras pessoas. E quando todos nós fizermos isso, aí sim será o grande avivamento que todos falam nesse país. Ao contrário, meu irmão, nós não vamos ver. Só vamos ver fracasso. Olha aqui. Charles Grandison. Grande homem nos anos de Deixa eu ver a data aqui. Charles Grandison, no ano de 1875, viu aí? 1875. Nessa década, ele entrou na presença do Senhor em jejum e oração, em busca para a sua vida, para o ministério que Deus deu para ele, e ele se tornou um grande avivamento. Através dele, ser um homem avivado, não esperando os outros ser avivados para ele entrar, não, ele foi o avivamento.
nessa década, meu querido amado irmão, de 1875, ele ganhou mais de 500 mil almas para o reino de Deus. Mas sabe por quê? Porque o avivamento começou por ele. Quando ele conheceu que Jesus Cristo era o Salvador, que o Espírito Santo agia e fazia as coisas mudarem na vida, ele acreditou nisso. E hoje, olha só, e nós? E nessa época, ainda, ele ganhou mais de 500 mil almas para a glória de Deus. Está vendo? Por isso eu disse para você do avivamento de 1960, 70, porque naquele tempo, quando o povo reconhecia Jesus Cristo como Salvador, quando eu era jovenzinho, o povo recebia com amor, com temência diante de Deus, não com medo, mas temendo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E muitos pregadores naquela época não sabiam nem falar. Tinha segundo ano de escola. E Deus usava e o grande avivamento aconteceu. Quando eu tinha 16 anos de idade, o meu cunhado chegou na porta. Eu falo meu cunhado porque eu tinha 16 anos de idade, tá? Só que aí, depois de todo esse passado aí, daí eu casei com a irmã dele. Tinha um primo meu, à beira da morte. Tinha ido em vários médicos, tinha feito tudo ali, ó. Tudo. Os médicos falou, seu Herculano era o meu tio. Os meus parentes que estão ouvindo esse vídeo aqui, sabe, conhece essas pessoas, porque é parente deles também. Falou, seu Herculano, não tem jeito não pro Joãozinho. Nós chamava ele de Joãozinho. Era um molequinho de uns 7, 8 anos de idade. Não tem jeito não. Vai para casa, dá esse chá aqui para ele, faz isso e faz aquilo, porque olha, não achei nada que ele tinha. Aí a minha tia Susana chegou e foi lá e chamou o meu cunhado, que era presbítero da igreja nessa época. Falou, olha, o Joãozinho está assim, assado, e como é que faz? Ele disse, olha, eu não posso fazer nada, mas vamos ver lá o que Deus pode fazer por nós. E eu fui junto nesse dia. Eu nem sabia que eram essas coisas aí, ó, estava ali, ó, né? Ainda estava novinho, aprendendo as coisas, tal e tal. Aí quando ele orou, pôs a mão na cabeça do Joãozinho, no final da oração, nem lembro mais qual foi a oração, ele disse assim, Joãozinho, você está curado. Aleluia, glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? No outro dia, o menino levantou e foi tomar café. E a partir dali não sentiu mais nada. Esse é avivamento. Agora hoje só se fala com falácias, com grandeza, com soberba, com orgulho. Ah, vai haver. Não, vai haver nada. Vai haver se começar de dentro de mim, de dentro de você. Ao contrário, meu irmão, nós vamos sofrer até o último dia da nossa vida e pela misericórdia vamos morar com Deus. Mas ver isto, você não vai ver se não começar de você. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus Cristo, para a glória dele.